bom dia, chat. Hoje nós estamos mais em uma live e nós vamos reagir a malária. Vou falar daqui a pouco de que nós vamos reagir. Está gravando, tá tudo ok. Vou colocar aqui, né, pro pessoal ver, né? Aí eu ver os comentários, né? O pessoal vê, fala, né? Os outros ver o comentário, não. Hoje é o Day, não, na verdade é Jurassic Park e World kkkk toda a salinha kkkk todas saga em a história dos 7 filmes. A história dos 7 filmes. Esse vai ser o único react de hoje, tá? Claro, bom, chat, deixa eu clicar aqui, ok, né? Só na conversa, tá? Ok, português, não, óbvio. Concluído. E bora lá. Vão chegando aí, vão se inscrever no canal. Quem quiser ajudar com Live Pix, aqui a gente tá aqui também, Live Pix. E é isso, bora. O que aconteceria se os cientistas resolvessem conseguissem clonar todo o DNA de dinossauros que temos guardado? Bom, Steven Spielberg já imaginou, e não só imaginou, como em 1993 deu início àquele que viria a ser um dos maiores marcos da ficção científica nos cinemas. Atualmente, a trama se divide em duas sagas principais: Jurassic Park, com 3 filmes clássicos e uma boa parte de efeitos práticos, e Jurassic World, com filmes atuais e já na era da tecnologia cheios de computação gráfica. Uma bela computação gráfica na maioria das vezes, inclusive. E como tá no hype e eu tô devendo faz tempo, comprem seus ingressos, porque hoje, nesse canal, vamos visitar o Parque dos Dinossauros com toda a saga Jurassic Park /World em um vídeo. O primeiro filme já começa nela mesma, a Ilha dos Dinossauros, também conhecida como Ilha Nublar, aqui numa cena que deixava o pequeno Clark bem tenso na infância e mostra toda uma equipe transportando a mais nova espécie jurássica por lá, um Velociraptor. Spoiler, Velociraptor deve ser a espécie que mais aparece durante toda a saga. Pensem neles como o Coringa dos dinossauros. E já entrando para a lista de abates, temos esse funcionário azarado indo de arrasta nos primeiros minutos do filme. Mostrando que essa é uma espécie que ainda vai vir a ser muito perigosa e o motivo que vai nos levar à próxima cena. Basicamente, a ideia de transformar a ilha num parque com dinossauros ainda tá só no papel. Ela precisa de investidores, e como houve esse incidente com um funcionário, isso não agradou nada a eles. Ou seja, os responsáveis pelo parque vão ter que ir atrás de quem entende do assunto, especialistas, para ver se o negócio pode dar certo mesmo. E se é de especialistas que você precisa, olhe os 2 primeiros aí. Esses são o Dr. Grant, Alan Grant, um paleontólogo especialista em dinossauros, cuja característica principal aqui é odiar criancinhas, e se para você tem cara conhecida é porque viste Peaky Blinders. Ele é o vilão da primeira temporada. Eles são barulhentos, são bagunceiros, custam caro. Sovina. E fedem. Ele fez outras coisas além de Jurassic Park. Não é pra filmar a CPU, cara. Eu falei um monte de vezes, porra. Eu não gosto lindo, viu? Vamos gravar ali, grave aqui. Doutora Sattler, ela estuda plantas antigas. Sua função vai ser analisar a vegetação do parque e ser gostosa, basicamente. Não demora muito para o recrutador brotar lá no meio do deserto de helicóptero e tudo. Esse velho aí que tem a cara bem conhecida lá na franquia e se chama John Hammond. O
que você precisa saber sobre ele? Bom, o cara é um milionário entediado que manda na porra toda e sempre quis ter um parque com dinossauros reais, coisa boba. E antes de seguir para o parque, ainda temos uma cena importante com o encontro desses dois. O gordão aqui é o Dennis, guardem bem esse rosto. Por que não ressuscitar dinossauros? Que mal pode dar ao mundo ressuscitar dinossauros? Pois esse será o responsável por tudo que está por vir. Basicamente ele é o nerd dos computadores lá no parque e cuida de toda a segurança. E o Dennis não tá muito feliz com o seu salário atual, por isso está aceitando toda a grana desse outro mano aí em troca de embriões de dinossauro. Clark, quem é esse outro mano aí? Bom, esse daí é o representante de uma empresa rival que quer criar seus próprios dinossauros. Tá na moda. Inclusive o plano deles é que o gordão desligue a segurança por alguns minutos, passe a mão nos embriões e fuja. Fácil, certo? Isso eu te respondo no decorrer desse filme. Vamos dizer que um funcionário mal pago pode ser tão ruim quanto um dinossauro vivo. De volta aos especialistas, agora todos já estão em um helicóptero rumo à ilha. Outras figuras presentes aqui são eles, o também Dr. Malcolm, o matemático da teoria do caos que vai analisar o parque de um jeito mais filosófico. Ele vai questionar se é mesmo possível controlar um sistema jurássico. E o advogado Donald, ele tá aí para representar os investidores e garantir que tá tudo certo juridicamente falando. É isso. Já no parque temos mais uma das cenas clássicas desse filme, onde o Dr. Grant vê pela primeira vez uma espécie de dinossauro viva. Seu louco safado, você conseguiu. Exatamente. Se você se pergunta qual seria a sensação de um paleontólogo vendo isso, é só imaginar como seria você vendo sua paixão 2D preferida aparecendo na vida real. E sim, eu sei que a computação desse dinossauro hoje em dia parece mais com um gráfico de Play 1, mas estamos falando do início dos anos 90 aqui. O mais avançado que existia era o computador da Xuxa. Isso aqui foi revolucionário na época. Isso aí é foda. Bagarai. O lugar que vai ficar. Ai, que delícia, cara, essa música. Eu tenho um orgasmo toda vez que ela toca. Seguindo com a expedição, temos também a explicação para tudo isso aqui ser possível. Basicamente, existiam pernilongos pré-históricos que sugavam sangue dos dinos. Alguns desses mosquitos acabavam conservados em seiva de árvore, e isso preservou o sangue dos dinossauros por milhões de anos. Daí os cientistas usaram esse sangue preservado como DNA incompleto, misturaram com DNA de sapos para completá-lo e bum, tá aí uma receita de dinossauro novinha. Outra coisa apresentada aí é a parte de cuidado com os ovos, lá de como os três doutores já estão com o pau na mão, não se aguentam e vão lá olhar de perto. No laboratório, mais uma cena clássica, onde vemos o nascimento dessa coisinha horrorosa aí. Muito bem. Empurre, muito bem. Empurre, vamos. Olha o que falei dos efeitos práticos. E descobrimos também como funciona o controle populacional, onde a equipe do parque muda o DNA embrião antes do nascimento, fazendo com que todos ali sejam apenas fêmeas que não se reproduzem. Informação que já deixa o Dr. Malcolm todo oriçado, e ele diz que, de alguma forma, a natureza poderia encontrar um jeito de continuar sozinha. O primeiro ponto contra o parque para ele. Bom, a espécie de coisa feia aí era, adivinhe só, um filhote de Velociraptor. E saber disso leva o Dr. Grant a ir diretamente para uma gaiola com várias espécies adultas, onde coincidentemente eles estavam sendo alimentados com uma vaca viva. Antes de saírem para ver o parque, o nosso chefe gourmet Alejandro alimentando. Também conhecemos Robert, um caçador especialista em qualquer tipo de espécie. Ele diz que os Velociraptors podem facilmente chegar a 100 km quando soltos, são ótimos saltadores e tem seu grande diferencial, a inteligência. Os bichos atacavam em grupo e com estratégia, tanto é que frequentemente estavam se reunindo para procurar por falhas na cerca do parque. Eles querem sair da jaula, não tem jeito. Antes de seguir com a expedição, também conhecemos eles, netos do Hammond e pior pesadelo do Grant. Esses são Tim, como o nerdola curioso que vai encher o saco do próprio Grant, e Lex, como a pré-adolescente que, sei lá, vai ser a pré-adolescente. E meu professor me contou sobre um outro livro de um cara chamado Baker, e ele... Ela disse pra eu ir com você que ele fazer bem.
Agora sim, com todos prontos para o passeio, é hora de ir para os carros do parque, esses que vão seguir movidos a eletricidade por esses trilhos enquanto passam por jaulas de dinossauros. Aqui a coisa vai para frente mesmo quando o doutor resolve saltar fora do carro e entrar num dos habitats como se nada. E como ele é o Alpha Sigma, todo o restante resolve junto com ele. Nunca errou, até porque isso acaba nos levando para mais uma das grandes cenas clássicas do filme. Quem assistiu isso aqui com certeza deve se lembrar do abraço no Triceratops. O bichão tá dodói por um motivo que nunca nos revelaram, por isso tá sedado e a doutora Satter vai ficar com ele pra ver se encontra um motivo. Enfim, lembram do Dennis Gordola, grande causador de todo o caos por aqui? Essa é a hora dele brilhar, isso porque antes de ir roubar os embriões, ele não só desliga as travas de segurança, como também a energia do parque. Isso inclui as cercas elétricas e os carros. E não para por aí, ele criou um vírus que vai impedir os outros funcionários de religar a coisa toda. Já de noite, com os carros parados, pode dar errado, cara. Coincidentemente, bem em frente à jaula do T-Rex, temos aqui a cena mais clássica dentre todas as clássicas do filme. Cadê o bote? Sim, pela primeira vez aqui aparecendo aquele que deve ser o dinossauro mais famoso da franquia e melhor, curiosidade foda, a equipe do filme realmente criou esse T-Rex animatrônico em tamanho real. Ele tinha 6 metros de altura, 12 metros de comprimento e pesava toneladas, fora Eu fui crescendo e comecei a não gostar mais do meu sorriso, sabe? E eu fui ficando mais retraído, só no meu canto, por dentro da minha... que o bicho era movido por controle com movimentação de corpo, cabeças, olhos e mandíbula. Puro efeito prático. Mesmo que nas cenas com mais interação, eles ainda tenham usado o CGI. Claro, mesmo assim, isso mostra uma baita dedicação a mais nos filmes antigos. E para mim isso conta muito. Bom, quando o bichão já está completamente fora da jaula, a garota Alex tem a brilhante ideia de ligar uma lanterna e apontar pro bicho. Da jaula, monstro. Faz sentido. Faz muito sentido. Então o Dino vai até as crianças e começa a atacar o carro. Quase que elas já vão de empacotamento aqui. Por sorte, e antes de virarem patê, o Grant aparece chamando a atenção do T-Rex de volta pra jaula. Plano que quase dá certo se o Malcolm não resolvesse fazer exatamente a mesma coisa. Só que ao invés de jogar a luz pra jaula, ele começa a correr com ela. Faz muito sentido. Só tem gênios por aqui. Má notícia pro Malcolm, o T-Rex corre quase 50 km por hora. Boa notícia pro Malcolm, eles vão parar no banheiro onde aquele advogado de antes já estava tentando se esconder. Adeus, advogado. Sempre lembraremos por estar em cima de uma privada, mas morrer com as calças sujas. Bom, o ataque continua com o Grant e as crianças. Ele consegue salvar a garota se jogando pra dentro da jaula e o moleque que ainda estava no carro acaba sendo jogado lá junto e pelo próprio T-Rex. Enquanto isso, no centro de controle, essa galerinha acompanhou tudo pelas câmeras. Hammond manda o Robert pegar um Jeep a motor mesmo para ir resgatar seus netos e a Satter vai junto. Quanto à energia de segurança e eletricidade, só o Dennis poderia recuperar. Impressionante como um parque bilionário numa ilha particular só tem 2 caras para cuidar do sistema. E falando no Dennis, olha ele aí, que precisava atravessar toda uma área de risco, acabou virando o carro dentro de uma jaula e bum, dá de cara com essa criaturinha simpática aqui. O que você quer? Você não é nada mal, é até um bichinho bonitinho. Dinossauro cuja característica é atirar ácido nas vítimas. E por coincidência, o Dennis aqui é uma vítima. Adeus, Dennis. Sempre lembraremos como principal motivo para o parque de dinossauros não ser aberto ao público. Arrombado. De volta à situação do Grant, a jaula era mais funda do que eu pensava e o carro que caiu acabou indo parar numa árvore imensa. Daí o doutor tem todo o trabalho de escalar a árvore. Odeio escalar. Odeio árvores altas demais. Tirar o garoto do carro. Olha, Tim, eu não vou contar a ninguém que você vomitou. Me dê a sua mão. E a coisa toda vai despencando até eles chegarem no chão. No fim das contas, o carro chegou mais confortável que eles e era mais fácil só ter esperado a natureza fazer seu trabalho. Quando Sattler e Robert chegam ao local do ataque, encontram lá o que sobrou do advogado junto ao Malcolm jogado no chão. E como o T-Rex ainda está por perto, vão ter que sair rápido antes que virem as próximas vítimas. Bom, para
sobreviver à noite, o doutor e as crianças acabam dormindo aí no topo dessa árvore, onde são acordados por esse braquiossauro pescoçudo que, por sorte, é um vegetariano. Muito bem feito ele também. Inclusive, essa é uma cena que mostra que agora o Grant aprendeu a gostar de crianças. Enfim, outra novidade quando descem da árvore é que eles acabaram encontrando ovos de dinossauros por ali. Clark, como diabos os dinossauros fêmeas conseguiram procriar? Isso vai contra todas as regras do antifeminismo extremo. Bom, aqui é que a explicação é que como o DNA dos dinos foi misturado com o DNA de sapos e existem sapos que simplesmente podem mudar de sexo, por que dinossauros não? Eu é que não vou questionar o especialista aqui. Voltando ao centro de controle, os cabras ainda estão sem energia, então, novo plano. A doutora Sattler e o Robert vão juntos de novo ligar tudo manualmente. Tudo isso enquanto Hammond passa as instruções num radinho. E enquanto estão nessa aventura, olha que ótima notícia. Todos os Raptors escaparam da cela. Agora é só uma questão de tempo. Se corrermos, conseguiremos. Não podemos, Por que não? porque estamos sendo caçados. É hora do Robert ficar pra trás enquanto a doutora vai até os galpões de energia. Adeus, Robert. Você nem se foi ainda, mas já sabemos que nunca mais será visto. Bom, as boas notícias agora são que os três enfim saíram da jaula e a doutora conseguiu religar a energia. Porém, a Mike e o Grant foi para encontrar a doutora e não adianta muito religar as cercas elétricas se todos os dinossauros já fugiram. Sobrou para as crianças lidar com essa bomba. Quando a coisa já estava dando ruim, os pirralhos conseguem fugir e se encontrar com o Grant e a Sattler. Então a perseguição continua e os bichos são tão inteligentes que literalmente aprenderam a abrir portas. Tem certeza que o terceiro está preso? Sim, a menos que tenha aprendido a abrir portas. Eles conseguem religar os telefones para pedir ajuda, mas a perseguição continua, nos levando ao encontro épico entre os dois grandes queridinhos da franquia, o X1. Puro. O filme termina com um helicóptero de resgate indo até a ilha levar o que restou dos sobreviventes. Agora ali não é mais um parque, é uma ilha pré-histórica que pertence apenas aos dinossauros. Mas o que importa mesmo é que todo mundo termina feliz, o Grant agora gosta de crianças e todos vivem felizes para sempre. Inclusive, olha o nome do Spielberg sendo o primeiro a aparecer nos créditos. Bom, Jurassic Park, em questão gráfica, claramente não foi um filme que envelheceu tão bem. O negócio foi lançado antes mesmo de se popularizar o CGI nos cinemas, mas lembre-se, naquela época isso era simplesmente revolucionário. Tanto é que na crítica o filme tem uma nota maior que 8, teve um orçamento razoável de 63 milhões de dólares e faturou incríveis e inimagináveis 978 milhões de dólares, passando a marca do bilhão com relançamentos depois. Só como ponto de referência e considerando a inflação de lá pra cá, nos dias atuais esse valor seria o equivalente a mais que o dobro disso. Caralho, 2 bi. Mano, épico. Baita recorde, se tornando a maior bilheteria de todos os tempos, claro, sendo superada depois por Titanic, que foi superado depois por etc. Dito isso, Jurassic Park para mim é um filme com muito pouco a se reclamar. As cenas à toa e pontas soltas aqui são quase zero, a história pode te convencer mesmo nos dias de hoje, e o que não foi respondido ainda será agora na continuação. Mas antes, comigo, Jurassic Park 1 tem um 8. Seguimos para Jurassic Park 2, mais dinossauros do que nunca. Dessa vez vamos dar início ao filme na Ilha Sorna, e só para contextualizar, essa é uma outra ilha que também abriga dinossauros. Ela era usada como centro de clonagem antes mesmo de os animais serem enviados para a ilha do filme anterior, a Ilha Nublar. Porém, eles também perderam o controle sobre essa ilha, ou seja, se tornou um habitat natural de dinossauros com o tempo, e quem vai acabar descobrindo isso da pior maneira possível é essa família de bilionários aí. Isso porque a garotinha resolve dar uma volta sozinha por lá, encontra essa espécie de dinossauro galinha e é atacada, mantendo o costume da franquia de iniciar os filmes com alguma vítima. Me lembra muito Scooby-Doo. Depois daqui, passamos a acompanhar novamente o Malcolm, o matemático do filme passado, ele que antes era até que bem de vida e agora não tá nas melhores condições. Perdeu tudo e tá tendo que andar de metrô. Mais um sugado pelo tigrinho. Essa cena inclusive mostra que ele virou meio que uma piada do último filme pra cá. Ninguém acredita que existem mesmo dinossauros, mas isso eu te explico já já. A verdade é que eu só mencionei essa cena em específico porque esse figurante aqui me lembra muito o Jim Kelly no auge. Eu acreditei em você. Bom, o Malcolm aqui foi até a...
lembra muito o Jim Kelly no auge. Eu acreditei em você. Bom, o Malcolm aqui foi até a casa do velho Hammond, lá onde ele explica que a empresa acobertou tanto as mortes do último filme quanto a existência dos dinossauros. Os caras são brabos mesmo. Naquela época não existia Insta nem TikTok. Aliás, siga-me no Insta e no TikTok, @LeoClark69 em ambas as redes. Os doutores e ele receberam a indenização, mas quando Malcolm decidiu dizer a verdade, ficou com pinta de maluco e foi expulso da faculdade onde dava aulas. Inclusive, se passaram 4 anos desde esses acontecimentos. Se você se pergunta quem é esse cara com que ele tá falando agora, esse é Peter, sobrinho do Hammond e novo responsável pela empresa. E quando Malcolm finalmente vai se encontrar com o velho, o Hammond fala que agora todos os animais da Ilha do Começo vivem seus próprios ciclos sociais e se desenvolveram sozinhos. Por isso, ele organizou uma expedição para ir até lá e documentá-los. O matemático, claro, acha isso uma loucura da porra. Afinal, se já teve arrebatamento de pessoas quando os animais estavam cercados, imagina com eles livres. Porém, o velho insiste, fala que quer que o Malcolm faça parte da equipe, que o acidente no começo do filme foi o que fez ele perder o controle. Ninguém pensou, vamos exterminar esses dinossauros aí, isso é um risco pra humanidade. Da empresa para o sobrinho. Para recuperar o controle, Hammond quer que fotografe os dinossauros desta vez, fazendo a opinião pública ficar ao seu favor e a empresa sair como mentirosa num lugar como Malcolm. Já que, bom, para a maioria, dinossauros não são reais, coisa que a princípio ele nega, mas aceita quando descobre que sua namorada, uma paleontóloga, já está lá. Gado demais. Outra personagem que conhecemos é essa garotinha simpática, Kelly. Ela é filha do Malcolm, veio de outro relacionamento e a mãe fugiu pra Paris, basicamente. E mesmo o pai, obviamente, não deixando ela ir. No caso, foi a mãe que foi comprar cigarro, então nunca mais viu. Expedição, consequentemente, ela vai dar um jeito de aparecer por lá. Enfim. Já na viagem, temos mais dos integrantes da equipe, como Nick Van, que se pra você tem cara conhecida é porque viste uma porrada de filmes aleatórios do qual ele faz parte. Aqui ele vai ser o fotógrafo da parada. E o calvo supremo aí é o Ed. Ele é o engenheiro técnico do grupo e vai ser responsável pelos equipamentos. Agora, com esses três devidamente apresentados, só nos falta a namorada do Malcolm, que eles pretendem encontrar seguindo um rastreador colocado em seu telefone. A má notícia é que no meio do caminho eles encontram a mochila e o telefone dela abandonados, sendo que ali perto também temos a aparição dos primeiros dinossauros grandes do filme. Estranhamente, os gráficos parecem piores que no primeiro. E a boa notícia é que enquanto o Nick tira fotos, quem aparece por lá como se nada é a própria doutora Sarah. Uma bela moça. Agora dá pra entender porque o Malcolm foi até aí por ela. Eu faria esse acordo. Como eu disse, ela é a paleontóloga do grupo, especialista em dinossauros. Inclusive, essa é Julianne Moore, uma atriz com várias participações em outros filmes também. Entre os mais famosos temos Jogos Vorazes e a grande vilã em Kingsman. Já viu meu resumo da saga completa de Kingsman? Se não viste, deixa no card aí em cima. Seguimos. Quando voltam pro acampamento, eles finalmente descobrem a presença da menina Kelly. E se o Malcolm já queria ir embora só de encontrar a namorada, agora que descobriu a filha, nada mais convence o cabra a ficar. Porém, antes de decidir qualquer coisa, uma segunda equipe chega na ilha. Uma equipe bem maior e enviada pelo Peter, sobrinho do Hammond. Entendo. Está escrito Engine no helicóptero. Eu não entendo porque Hammond enviaria 2 equipes. Bom, o cara aí do banco da frente que o Peter tá obedecendo mesmo sendo o dono de tudo é o Holland, um caçador profissional e líder da expedição deles. Característica especial, ele não quer dinheiro. Tudo que o cara quer é o direito de caçar um T-Rex adulto. Podem mandar pra minha conta o cachê dele. Diferente do Hammond, o plano do Peter não é só documentar os dinossauros. Ele quer capturar várias espécies para recomeçar o parque em uma outra ilha. Perder o controle de 2 primeiras não foi o suficiente pra ele, coisa que deixa o time do Malcolm sentido e vai ser o motivo para eles continuarem por aí por enquanto. Não demora muito pro Holland meter o louco e ir direto pra um ninho de tiranossauro. Porém, eles encontram por lá um filhote e o pobre coitado vai ser a isca para atrair os maiores. Por outro lado, a equipe do Malcolm já está de tocaia. Nos é mostrado todo o acampamento do Peter, que é muito mais organizado e com muito mais gente. Mesmo que o Nick aí tenha um plano para sabotar tudo. E falando no Peter, olha ele aí numa transmissão procurando novos investidores para a Engine. Ele quer levar os dinos para San Diego como uma atração e pretende mostrar todas as espécies já capturadas. Gênio, o cara é um gênio, tá levando os dinossauros pra cidade. Pode dar errado, né, cara?
cortadas ainda nessa transmissão. Pro azar dele, o plano do Nick era justamente isso. Ele vai até as celas junto com a Sarah enquanto não tem ninguém olhando e liberta todos os animais por lá, causando uma baita bagunça e atrapalhando completamente os caras. Com tudo isso acontecendo, o Holland é obrigado a abandonar sua isca e voltar pro acampamento, deixando o caminho livre para o Nick ir lá resgatar o bicho. A essa altura, Malcolm e sua filha já estavam na base novamente, tentando conseguir sua carona de volta para casa, mesmo que sem sucesso. Então Nick e Sarah chegam com o bichão e ele está com a pata quebrada. O plano é dar um jeito de tratar antes que ele volte para a natureza, sequestrar o filho e machucá-lo dos predadores mais predadores dentre os predadores da ilha, o que poderia dar errado. Bom, a Kelly fica com medo e o Malcolm leva ela para um lugar alto, onde é mais seguro. Porém, não demora muito para o espírito dos três ali abandonar o corpo ao ouvir o rugido da morte. E como os doutores lá embaixo não atendem o telefone, sobrou pro Malcolm descer de novo e encarar seu trauma. Com certeza ele tá indo só pela Sarah, mas não dá pra dizer que não compensa. Eu faria esse quarto. Não demora muito pra dar a lógica. A mamãe dinossauro chegou com o pau na mão e capotando tudo que vê pelo caminho. Não só ela, o pai da criança veio junto pra acabar com quem quer que seja. Quando o casal se aproxima, já vem o filhote amarrado e amordaçado na mesa. Então Sarah já tenta levar a criança pra fora pacificamente, mas ninguém quer ver um filme pacífico com dinossauros gigantes, Sarah. É hora de iniciar a super caçada pré-histórica. Pede aos músicos pra tocarem um tema de ação, porque o bicho vai pegar. No fim das contas, os dinossauros vão embora, os três aí quase são jogados precipício abaixo, porém por sorte o grande Ed chega para salvar o dia e tirar eles de lá. E depois de uma longa cena do grupo tentando sobreviver, a boa notícia é que Nick, Sarah e Malcolm estão vivos, mas a Mike, Nick, Sarah e Malcolm são importantes demais para morrer. E como o filme precisava de alguma morte para impactar, sobra para o pobre Ed ser brutalmente molestado pelos T-Rex que resolveram voltar no lugar sem um motivo aparente. Vai virar um monstro, vai levantar. Adeus, Ed. No filme você só uma peça para desenvolvimento de outros personagens, mas aqui sempre será lembrado como um grande herói. Inclusive, quando voltam pra cima, são encontrados e ajudados pela própria equipe do Peter. Ele que são meio que inimigos, mas a única escolha agora é se ajudar. Até porque, como o acampamento do Peter foi destruído por dinossauros e o trailer do Malcolm foi jogado montanha abaixo, bom, todos estão sem meios de comunicação e presos na ilha. O pior, Sarah provavelmente é a única mulher no lugar. Preocupante. Quanto a outras notícias menos importantes, os T-Rex que antes só ficavam no centro da floresta, agora acham que tem que defender uma área maior por terem perdido o filhote, ou seja, os humanos vão ter que vazar dali rápido. E se você sentir falta de algum dinossauro até aqui, claro que o segundo mais famoso não poderia faltar. O que é esse Velociraptor? Carnívoro, caça Óbvio que eles estão em bando, 2 metros de altura, focinho longo, antebraços fortes e hábeis, garras mortais. Enfim, é hora de todos começarem a andar pela ilha. Depois de andar literalmente o dia inteiro e até não querer mais, o grupo de humanos finalmente resolve armar o acampamento e parar pra dormir. Pelo menos esse era o objetivo. Os caras andaram a floresta inteira sem achar uma única espécie, mas quando resolvem dormir... Aí ela vem, parece que ela sentiu, né? Tem um bando de gente me procurando, então... bicho que passaria despercebido, mas claro, os produtores não querem manter 80 figurantes até o fim do filme. Então um deles começa a gritar e o resultado, cê sabe. Vira lanche. Bom, o único maníaco o suficiente para não fugir de um ataque desses é o Holland, que pega o seu calibre tranquilizante e vai tirar X1 com o monstrão. Enquanto isso, a fuga continua até uma cachoeira, ali onde o outro T-Rex alcança eles e claro, só o Malcolm e amigos ficam vivos dessa. Por outro lado, também restaram alguns outros menos importantes para aumentar a duração da cena. Aqui, onde finalmente é hora dos Velociraptors brilharem. No fim das contas, voltamos a acompanhar o grupo principal. Eles conseguem encontrar um antigo centro
de operações da InGen, e enquanto o Nick vai pedir ajuda nos rádios, sobra pros três aí lidarem com os Velociraptors que também apareceram por lá. Spoiler, nenhum deles morre, claro, até porque agora o Malcolm virou um tipo de especialista em sobrevivência jurássica, graças ao primeiro filme. E vamos ser sinceros, né, os caras são importantes. Sobreviver a uma ilha de dinossauros de 10 experiência, demais pra morrerem aí. Graças ao poderoso Nick, um helicóptero de resgate aparece por lá e até que bem rápido, então Malcolm e sua família por hora estão a salvo. Quanto ao restante dos sobreviventes, ainda vão ser resgatados, e lembram do X1 que o Holland tirou com o T-Rex? Ele conseguiu apagar o bicho e o Peter vai levá-lo até a cidade. Como que o cara sozinho conseguiu apagar um T-Rex? Alguém aí explica, chat. Qual é a lógica da vida? Que poderia dar errado. Não demora muito pra dar a lógica. O navio de transporte do T-Rex chega quebrando tudo, a gaiola está quebrada e a tripulação, bom, virou história. Até mesmo a Sarah e o Malcolm, que já deviam estar em casa tirando o atraso da relação, estão aí. Eles não podiam perder o protagonismo. E com um dinossauro solta, é hora de fazer uma baguncinha pela cidade no maior estilo King Kong. Bom, o lado bom é que o Peter também resolveu trazer o filhote para a cidade, então o plano agora é atrair o Rex de volta para os equipamentos onde ele pode ser contido. Tudo isso, claro, enquanto o bicho extermina toda a cidade. Por fim, eles conseguem, mas como o Peter é ganancioso demais para... suficiente para derrubar esse dinossauro, chefe. Matar ele. Alguém aí, sabe? Uma arma seria suficiente. Liberar o filhote, vai atrás. E quando se está com a cria de um monstro pré-histórico, não tem muito que se possa ser feito. O filme termina com o T-Rex sedado indo de volta para seu habitat. Agora todos têm provas visuais suficientes para acreditar no Malcolm. Hammond assume novamente a empresa e o plano é deixar que a ilha do dinossauro se desenvolva sozinha, sem mais envolvimento humano. Bom, pelo menos até o próximo filme. Claramente esse foi um filme menos marcante que o primeiro, com menos cenas clássicas e sua avaliação em 6,6. Quanto ao orçamento, foi de 70 milhões, sendo que faturaram 600 milhões pelo mundo. Praticamente metade do lucro do último filme, mas ainda assim um baita lucro. Para mim ele ainda mantém toda a essência que queremos ver aqui, muitos ataques de dinossauros e cenas de tensão, mesmo que eu tenha que concordar que com certeza é um filme mais parado em relação ao primeiro. Por isso, ele comigo tem um 6. Seguimos para Jurassic Park 3, mais jurássico do que nunca. E antes do resumo, já segura essa curiosidade foda aí. Esse foi o primeiro filme que Steven Spielberg não dirigiu. Coincidentemente, o último da primeira trilogia. Coincidentemente, o menos lucrativo. Coincidentemente, o com o menor tempo de tela e avaliação. Coincidência? Acho que não! Fim da curiosidade foda. Bom, para contextualizar, estamos há alguns anos depois do segundo filme e na mesma ilha. Ilha essa que virou uma espécie de reserva selvagem, já que foi completamente tomada por dinossauros e o governo proibiu a expedição. Porém, de qualquer forma, claro, ainda tem os humanos burros que fazem expedição ilegal por lá. Tipo essa família de pai e filho aí que resolveu abrir um paraquedas ali perto sem um motivo aparente e não tem jeito. Vão ficar de exemplo. Depois disso, olha eles aí de novo, os lendários Dr. Grant e Dra. Sattler. Seriam esses os filhos deles? Quase isso, já que infelizmente esses dois não acabaram juntos e essas crianças são da Sattler com um cara nada a ver. Adeus possível relacionamento do Grant, ele não tem amor recíproco, mas pelo menos vai ter o protagonismo. E falando em protagonismo, vamos passar a acompanhar as atividades do doutor, ele que continua com sua profissão escavando ossos, mesmo que os dinossauros estejam literalmente vivos. Seu maior projeto atual, inclusive, é sobre os Velociraptors. Já de noite, Grant e seu assistente Billy vão ao encontro desse casal aí num restaurante, mas dois ricaços querendo fazer merda e lançando uma proposta suspeita. Grandes fãs do cara. Quanto à proposta, é que ele os acompanhe num voo sobre a ilha Sorna, coisa que o Grant aceita, já que tá sem muito investimento para suas escavações e o casal está disposto a soltar a carta. É só dizer.
Quanto vai ser? Vai vir com Pix, caralho. Chegando na ilha, o plano era apenas voar por perto para que Grant apresentasse os dinossauros e depois eles seguiriam viagem. Porém, diferente do que o doutor pensava, os caras estão aí para um resgate, o resgate dos dois que apareceram no começo do filme. Ou seja, eles queriam pousar na ilha desde o começo. E mesmo contra a vontade do Grant, é isso que fazem. Literalmente não demora 1 minuto antes desse grupo de idiotas conseguir atrair um predador. Em resumo, o avião caiu e os caras que foram resgatar agora vão precisar de um resgate. Temos um avião cheio de figurantes prontinhos para virar entretenimento. Para mim, só notícias boas. Inclusive não demora muito para o negão ali ser o primeiro a virar ração. Adeus, negão. Sempre sobra pro negão nesses filmes dos anos 2000. Quanto ao bichão, esse é o predador alfa da vez, uma espécie de crocodilo com pernas chamado espinossauro, cuja característica é ser maior que um T-Rex e que já vai começar mostrando pros humanos quem é que manda. Continuando com a perseguição, os humanos que já não estavam com muita sorte acabam ficando cara a cara com o próprio T-Rex. E como ali tem um bando de amadores, todos correm de volta pro predador de antes, nos proporcionando esse magnífico X1. Quando eu era criança, eu tinha medo desse cara. Eu sei, eu era muito idiota, mas é verdade, eu era um medroso. Adeus, T-Rex, os produtores te trocaram, mas você ainda é meu preferido. Craque, mas se esse já é um casal completo, quem é o verdadeiro pai do garoto perdido? O cara no começo na verdade não era o pai, ele é um namorado dessa loirinha aí e esse casal é divorciado, porque uma mamãe em sã consciência deixaria o filho de 8 anos ir numa excursão mortal com um namorado novo? Essa é uma pergunta que jamais, nunca encontraremos a resposta, entendido? Enfim, o moleque tá desaparecido há 8 semanas. Para Grant é impossível que ele ainda esteja vivo. E pior, o casal nem rico é de verdade. O cara não vai ganhar nada depois disso. E o novo plano, sair da ilha o mais rápido possível. No caminho para o litoral, eles acabam encontrando paraquedas onde o garoto e seu padrasto caíram. Boa notícia, o garoto não está lá. Má notícia... as chances já eram baixas com um adulto, com uma criança sozinha, então o roteiro vai ter que ser muito bom para me convencer. Outra coisa que eles encontram é esse ninho lotado de ovos de Velociraptors. Claro que o queridinho não deixaria de aparecer e claro que não teria nenhum único... Eles iriam chamar Velociraptors deles para proteger o ninho ali na hora. Cadê o Billy? Tava fotografando o ninho. E falando nos Raptors, mais pra frente a galera vai parar num antigo centro de operações onde, encontra um deles, o que nos leva a mais uma perseguição. Esse filme tá frenético. Bom, o grupo se separa e Grant fica cercado. Daí quando tudo parecia acabado, ele é salvo por essas bombas de fumaça. Bombas jogadas pelo próprio garoto perdido, Eric, que agora aparece como uma espécie de super gênio sobrevivente solo do apocalipse. O moleque tem até um banco improvisado, tá muito evoluído. A coisa vai pra frente mesmo quando os dois grupos, enfim, se encontram. Porém, estão separados por esse muro. Quase certeza que o moleque passava nessas grades aí. E mais um pequeno detalhe... Eu acho que não. Também é que eles não estão sozinhos. Oi. Enfim, mais uma perseguição aí pra conta. Ninguém pega esses humanos. E lembram que o Billy deu uma sumida enquanto estavam no ninho dos Velociraptors? Bom, o cara passou a mão nos ovos. Lá ele que queria vender para financiar as escavações e acabou deixando todos na mira dos dinossauros mais inteligentes da Terra. Ainda tentando encontrar uma fuga, o garoto Eric acaba sendo sequestrado por um dinossauro de asas. O Billy resolve se redimir pulando de paraquedas para salvar o garoto. E olha aí a 4ª ou 5ª espécie querendo matar os humanos no filme. A fila tá ficando grande. Olha, se eu não me engano, mas aves não eram dinossauros, somente os répteis eram dinossauros. Acho que...
Nossa, muita bosta esse negócio, mas algo assim, tá ligado? As aves não. No fim, como de costume, eles conseguem escapar. Quase todos. O Billy virou lembranças. Cadê os Billy? Ao menos eles encontraram um barco no processo. No passeio eles também acabam encontrando um comunicador. Estamos indo bem. Ou estávamos. O filme não ia deixar eles irem embora de um jeito tão fácil. Grant consegue ligar para Sattler, mas eles são atacados novamente pelo espinossauro. Enfim, todos continuam bem, até porque o filme já se livrou de todos os figurantes possíveis, dos caras que iam morrer. Outro assunto mal resolvido ali eram os ovos do Velociraptor. Lá ele, que continua com eles, porém consegue devolver graças a um comunicador de dinossauro que o Grant tinha na bolsa. E com tudo enfim resolvido, o exército chega na ilha com tanque e tudo para resgatar os caras. O Billyzão até ficou vivo aí para contar a história. 4 adultos se foram, mas quem liga? Salvaram um garoto. O filme então termina com o que sobrou do pessoal voltando para casa. Os pais do Eric vão ser presos por literalmente sequestrar. E é tipo, sério que nenhuma autoridade, nada nesse universo aí vai vigiar. O que você acha de nós exterminarmos os dinossauros? Porque no futuro próximo eles podem causar o caos, né? Uma pessoa e levar toda uma equipe de arrasta? Grant e Billy vão conseguir dinheiro para suas escavações já que voltaram sem nada? Essas são outras perguntas que nunca, jamais, em hipótese alguma, saberemos as respostas, entendido? Como eu disse, esse é um filme que decaiu em comparação com os outros, tanto é que encerrou por muitos anos essa saga. Na crítica ele tem uma nota quase 6, com um orçamento de 93 milhões de dólares e um faturamento de 360. Poderiam fazer sequências? Não só poderiam como fizeram, mas dá pra ver que o negócio custava muito e o rendimento estava caindo, então pararam por um tempo. Para mim, um filme com certeza menos parado que o segundo, porém que deixa algumas pontas soltas e uma sensação de história incompleta no final. Por isso, comigo, Jurassic Park 3 tem um 6. É hora de dar início à mais nova sequência de filmes jurássicos. Como mencionado, a franquia ficou adormecida por vários e vários anos, mas a tecnologia evoluiu, a franquia Jurassic Park ainda era extremamente popular e lucrativa com brinquedos e etc. E com o incentivo do mesmíssimo Spielberg, em 2015, os caras arrebentaram a boca do balão, começando uma nova saga cheia de novos efeitos, dinossauros e lucros para a produtora. Dito isso, seguimos para uma nova era com Jurassic World. O filme começa com o nascimento do dinossauro mais visto nessa franquia, o Velociraptor, vulgo Coringa do Jurassic Park. Corta para uma família arrumando as malas para uma viagem. Convenientemente, o garoto mais novo, Gray, é fanático por dinossauros. Nem vou dizer convenientemente, porque qualquer pessoa que não fique minimamente de pau meia bomba vendo um dinossauro tá errado. Enquanto isso, o irmão mais velho, Zack, se despede da namorada. O pai até dá uma zoada nele, dizendo que não precisa de tudo isso, já que ele não vai pra guerra. O pai tá jogando praga, tipo aquele pai do primeiro Premonição. Aproveite ao máximo, Alex. Tem a vida inteira pela frente. E os caras vão visitar criaturas carnívoras que pesam toneladas. É claro que é 100% seguro. Mais tarde, os garotos chegam na Ilha Nublar, mesma ilha do primeiro filme, e logo mais até mencionam o antigo parque. Parque original que foi inaugurado há 20 anos. Aqui vemos a beleza do novo parque dos dinossauros ao som da trilha original estralando de fundo só pra lembrar o que estamos assistindo. Tá, filme, eu já entendi o recado. Essa mulher com lindas pernas se chama Claire, tia e agora responsável pelos moleques protagonistas. E se pra você ela tem cara conhecida é porque sim, é a mesmíssima Gwen Stacy do Homem-Aranha 3 do Tobey. Sério? Ela está buscando investidores para o parque e explica que antigamente os dinossauros eram incríveis, mas que agora se tornaram tão comuns quanto elefantes. Qual solução a gostosa propõe? Criar dinossauros geneticamente modificados, praticamente criar novos. É uma boa ideia. E o primeiro deles é o Indominus Rex, um híbrido de um monte de espécies de dinossauros diferentes. Os caras botaram os dinossauros pra fazer uma orgia. Yes, science! Voltando a Zack e Gray, eles encontram a Claire e tem esse belíssimo encontro. Tudo isso só pra gente descobrir que ela tem que trabalhar, por isso não pode acompanhar eles por agora. CLT não perdoa. Quem vai cuidar das crianças vai ser essa mulher chamada Zara, que com certeza é estagiária. Não quero mais saber dessas porra não, essa pica não é mais minha, essa pica agora é do Aspira. Claire se
encontra com o aparente dono da porra toda. Seu nome é Simon Masrani. Eles dão uma volta de helicóptero enquanto conversam sobre o parque, e enquanto Claire só pensa em lucro, Masrani só quer que as pessoas se divirtam e que se for dos lucros. Tudo isso enquanto toca a trilha do clássico. Não os culpo por usarem isso sem contexto algum, porque a música é muito boa e marcante mesmo. Claire e Simon chegam em uma instalação para ver o dinossauro criado pela ciência. Logo de cara, a Claire explica que é um dino muito inteligente e ademais é estressado. Na verdade, é estressada pois é uma fêmea. Licença pras manas. Curiosidades sobre o bicho: ela fica invisível, tem visão térmica e um irmão. Na verdade, tinha, pois um belo dia ela o devorou. O bicho veio todo upado de fábrica. O dono do parque menciona um membro da marinha e pesquisador, um pica-grossa chamado Oi. Esse que deve ficar de olho nessa máquina de matar que eles chamam de atração. Quem é esse, se pergunta você? Nada mais, nada menos, nada mais que o Senhor das Estrelas, vulgo Chris Pratt, respondo eu. Owen tem esses 3 velociraptors chamados Delta, Blue e Charlie. O cara é tão foda que adestrou os bichos como se fossem cachorros. Após essa demonstração, um cara chamado Hawkins vem encher o saco do Senhor dos Dinos. A ideia do cara é usá-los como armas e vender para o exército. Bem clichê a propósito. Hawkins diz ter visto uma conexão entre homem e fera, por isso eles deveriam testar isso em campo. Mas Owen acha uma ideia ruim e explica que eles são animais selvagens. As coisas estavam indo bem, mas começam a ir mal quando um dos funcionários cai na jaula dos raptors. Nosso Senhor dos Dinos tem culhões e age rápido. Ele controla a situação, salva a vida do azarado e ainda por cima sai vivo. Enquanto isso, Claire vai até o Owen para explicar sobre o novo dino e o que ele pode fazer. O mestre dos dinos não gosta que a mulher trate os animais como se fossem apenas números e ademais lança essa: são seres vivos. Eu sei que são seres vivos. Pode ter feito eles num tubo de ensaio, mas eles não sabem. Eles pensam: eu tenho que comer, eu tenho que caçar, tenho que... Claire e Owen chegam ao lugar onde está o dino mutante. Logo de cara temos pequenas pistas de que tudo isso vai dar merda, pois além de ser criada em cativeiro, a Indominus Rex não tem companhia. Logo ela não sabe viver em sociedade, ou seja, quando se soltar vai devorar qualquer coisa que se mexa. Assim que a explicação termina, a Indominus desaparece da jaula e tudo o que resta são marcas de garras na parede. Enquanto a Claire vai correndo para a sala de controle para saber onde está a Indominus, Owen e o figurante, que certamente não está ali só para ser uma vítima, entram na jaula para tentar descobrir por onde ela fugiu. O problema é que a Indominus não fugiu da jaula, pelo menos não nesse momento, porque agora ela tá solta e já degusta a carne do figurante. O Senhor dos Dinos consegue escapar se sujando com óleo, porém agora a merda está feita pois o dino mutante está solto e morrendo de fome. Ao invés de evacuar o parque, Simon sugere deixar a equipe de contenção cuidar da Indominus, porque nas palavras dele, o parque só pode existir se eles conseguirem lidar com esses tipos de incidentes. Tá tudo bem. A unidade de contenção pode capturá-la. A existência deste parque depende da nossa capacidade de lidar com incidentes como esse. Isso era previsível. A equipe de contenção, vulgo figurantes em missão suicida, vão até a localização da Indominus. Em paralelo a isso, Owen aparece na sala de controle, dá um esporro na Claire e fala pra ela tirar aqueles homens de lá antes que todos assinem contrato com o Vasco. Ao mesmo tempo, os figurantes chegam no lugar e encontram o rastreador arrancado pelo dino mutante. E aqui começa o massacre. Figurantes com armas de choque versus super máquina de matar. O cara pode ter morrido aqui, mas ganhou meu respeito. Ele andou na direção de um dinossauro gigante usando uma arma de chumbinho. Simon fica com cara de bunda enquanto Owen só diz: falei. O Senhor dos Dinos fica muito puto e com razão, já que a Claire se recusa a evacuar o parque e também não quer usar armas letais na Indominus. Nas palavras dela, temos famílias aqui, não vou transformar esse lugar numa zona de guerra. Faz sentido. Faz muito sentido. Zack e Gray despistaram a babá e agora estão aproveitando o parque. O problema é que eles saíram segundos antes da evacuação e agora estão indo direto para a boca do leão. Nesse caso, boca do dinossauro. Claire pede um resgate urgente. Entretanto, a maioria da equipe morreu há menos de 10 minutos atrás. Sendo assim, ela mesma vai resolver a parada ao lado do Owen. E, em paralelo a isso, as coisas com os garotos estavam indo bem, mas começam a ir mal quando eles dão de cara com a Indominus. Eles tentam fugir enquanto os dinos saem no X1, porém levam uma rabada e ficam presos de cabeça para baixo. No fim, os
o dino que se defende com o rabo é derrotado e brutalmente devorado, molestado, sobrando apenas o aperitivo, digo, os protagonistas, que se não fosse pela bola móvel, iriam de Vasco ali mesmo. Felizmente, eles conseguem sair da bola e depois despistam a Indominus pulando na água. Por que ela não pulou na água para comer a sobremesa? É uma pergunta que nunca encontraremos a resposta. Frio da porra em Curitiba, o bicho pensou. Cê é louco, não compensa. Voltando ao Owen, ele encontra os vestígios da ferocidade da Indominus. Detalhe que, diferente de predadores comuns, ela mata por esporte e não para se alimentar. Um tempo depois, nossos protagonistas chegam à bola onde todos os garotos estavam. Claire fica desesperada, achando que eles viraram saudade, porém Owen avisa que eles conseguiram fugir. E falando nos garotos, eles encontram uma instalação no antigo parque. Lá tem vários objetos, incluindo um jeep, que por uma coincidência absurda, Zack e Gray aparentam conhecer e ter experiência nesse tipo de veículo. É a infância diferenciada que fala. Na sala de controle, Hawkins tenta convencer Simon a usar os Raptors para matar a Indominus, porém o mesmo rejeita a ideia e ademais vai resolver a parada sozinho. Graças ao roteiro, Zack e Gray fazem o Jeep funcionar e vão embora. Contudo, o som chama a atenção de Owen e Claire, que estavam por perto. Eles vão o mais rápido possível, o problema é que dão de cara com a Indominus. Eles conseguem fugir porque a Indominus quer o prato principal, em outras palavras, os 20 mil visitantes do parque. Mas Rani e sua equipe tentam acabar com a Indominus. O problema é que ela destrói tudo igual um caminhão, incluindo a gaiola dos Píteros. Graças a isso, Mazrani acaba morrendo no meio da confusão e, pra piorar, todos os Píteros estão livres pro rodízio humano. Ah, e pra não esquecer, adeus Mazrani. Você poderia ter sobrevivido se tivesse deixado um figurante pilotar esse helicóptero. Os Píteros chegam aos visitantes e começam a tocar o terror. A merda rolando e o figurante não larga os copos. Cacete, eu tava pra dizer que os Píteros eram caça-fofos e não matavam ninguém. Aí vem o filme e mostra essa sequência agoniante da coitada da estagiária morrendo brutalmente. Seguindo com a confusão frenética, Owen e os seguranças derrubam vários Píteros, usando armas não letais, é claro. Em um certo momento, nosso Senhor dos Dinos acaba se distraindo e é derrubado por um dos arraia-jatos pré-históricos. Felizmente, ele é salvo por Claire e rola até um beijo de agradecimento. Vocês já devem imaginar o que vai ter hoje à noite. Bom, Claire liga para a sala de controle e recebe a notícia de que com a morte do Simon, a liderança foi passada para a área de segurança, ou seja, está tudo nas mãos do Hoskins, o maluco que quer transformar os Raptors em armas. Antes de resolverem a situação, nossos protagonistas primeiro precisam escapar dessa aglomeração de gente. Eles conseguem usar um carro como abrigo seguro por enquanto. Em paralelo a isso, Hoskins está pronto para usar os Raptors na caçada a Indominus. Ele quer nos entregar o entretenimento, mas é óbvio que o pai de Pet não vai deixar isso rolar, por isso acerta um cruzado certeiro. Claire complementa dizendo que ele quis que isso acontecesse. Vendo de um ponto realista, o cara não teve nada a ver com isso. Não é como se ele tivesse sabotado algo. O próprio Owen avisou: que porra é essa? Eu tô sentindo cheiro de merda. Como o Hoskins tem muitos argumentos, nosso Senhor dos Dinos não tem escolha a não ser ajudar com a operação Caçada ao Caçador. Enquanto isso, Claire manda os garotos se esconderem dentro de um caminhão. Dando início à operação, os Raptors saem na mata acompanhados de Owen, seu amigo, e um esquadrão de figurantes que com certeza não estão indo só pra virar aperitivo. Não demora até que a Indominus seja encontrada. Cê é louco. A merda com M maiúsculo acontece exatamente agora. A Indominus, que foi feita em uma orgia de dinos, por azar dos nossos heróis, também tem um pouco de Raptor. E isso, somado à sua inteligência, é igual a ela convencendo os Raptors a se virarem contra os humanos. Agora o problema é a Indominus e os próprios Raptors. Um monstro de várias toneladas e com uma cacetada de habilidades foge de algumas balinhas de fuzil. Pelo tamanho desse dino, deveria doer menos que uma bala de airsoft, isso. O que importa é que o monstro pode até ter fugido, mas os Raptors ainda estão à espreita, matando todo mundo sutilmente, igual um filme de terror. Tiro de fuzil no T-Rex da Shopee e bazucada no pequeno Raptor. Owen atrai um dos Raptors e salva a vida do seu amigo. Em paralelo a isso, Claire e os garotos são atacados por um Raptor.
O que esses moleques vão ter de pesadelos não tá escrito. Nossos heróis conseguem fugir enquanto o pobre figurante é devorado vivo. Logo Claire e os garotos são encontrados por Owen e vão até um lugar seguro. Chegando lá, eles encontram pessoas levando as amostras dos dinos embora. Pessoas essas comandadas por Hoskins, que planeja vender essas amostras e criar outras com a ajuda do cientista Yu. Hoskins conta seu monólogo de vilão até ser interrompido por um raptor. Conclusão, ele é brutalmente molestado, comido vivo. Agora, nossos protagonistas precisam correr para não serem os próximos. Como os raptors são velozes, não demora muito para que nossos protagonistas sejam cercados. Felizmente, os animais selvagens não são tão selvagens e graças a isso, nosso Senhor dos Dinos consegue acalmá-los. O problema é que a Indominus chega na área e diz: virou bagunça isso aqui? O que estão esperando? Come! Porém, os raptors lembram da infância com o Owen muito lindo. E pensam, comer? Pode não, pô, o cara é mó gente fina. Lembrando, a Indominus é uma máquina assassina, então ela fica puta e enche o pé no rabo. Com isso, damos início à nossa super batalha final. Vendo um dino de brinquedo, Gray tem a ideia de usar mais dinos para tentar parar a Indominus. Já que o moleque é criança, Claire é quem vai cuidar disso. Aqui a T-Rex da Shopee podia só engolir o dino igual uma uva, mas ela foi lá e incinerou o coitado. Acho que por isso o Owen fez essa cara. Quando Owen e as crianças estão prestes a serem desvividos, o filme corta pra Claire atraindo nada mais, nada menos, nada mais que um T-Rex verdadeiro. E claro, com a música clássica tema do Jurassic Park. Claire consegue atrair o T-Rex até a Indominus e de resto você já deve imaginar o que vem depois. A Indominus aqui simplesmente lança um golpe de jiu-jitsu no T-Rex. Quando o T-Rex estava prestes a ser morto, quem aparece para salvar o dia é o último dos Raptors. Ele distrai a Indominus enquanto o Rex arregaça ela na mordida. No fim, a máquina de matar é morta pelo mesmo dino que matou a estagiária. Mosasauro é o nome da lenda. O último dos Velociraptors vai embora, mas deixa um ar de... nunca é um adeus. O filme termina com um reencontro e ao mesmo tempo uma despedida entre Claire e os garotos. É isso, eles não ligam pra muita coisa depois e corta pra Claire e Owen indo embora da ilha. Jurassic World teve um orçamento de 180 milhões de dólares e faturou incríveis 1 bilhão e 600 milhões, sendo um baita sucesso de bilheteria, a segunda maior de 2015, perdendo só pra um Star Wars. E graças a isso a saga expandiu para mais sequências. Será que fizeram tanto sucesso quanto essa? É o que você vai descobrir agora em Jurassic World 2 Reino Ameaçado. Ah, antes, comigo esse filme leva um 8, eu curto. Seguimos para Jurassic World 2 Reino Ameaçado. Logo de cara o filme já mostra o caos. Tem um grupo de manés tentando pegar o osso do Indominus Rex no fundo do mar e o que acontece? Isso mesmo, um mosasauro gigante come o helicóptero dos caras e um T-Rex aparece para dar susto. Curiosidade foda, esse começo do filme é um dos mais sombrios da franquia e foi inspirado em filmes de terror dos anos 80. Fim da curiosidade foda. Aí corta pra nossa querida Claire, que no primeiro filme corria de salto, lembra? Ela agora virou ativista e tá tentando salvar os dinossauros porque o vulcão da ilha vai explodir. Ela liga pro Owen, aquele cara durão que treinou os Raptors no primeiro filme. Owen finge que não quer... São vários dinossauros. Tu é doida? É ajudar, mas no fundo a gente sabe que ele vai porque o cara é o herói, né? Sem falar que ele tem aquele apego emocional pelo Bluey, o Velociraptor mais inteligente do rolê. Eles chegam na ilha junto com um time meio suspeito contratado por um bilionário, o Lockwood. Curiosidade foda, as cenas do vulcão foram feitas em locações reais e o calor era tanto que a equipe passou mal durante as gravações. Fim da curiosidade foda. Enquanto isso, o vulcão começa a dar aquela leve explodida e o caos se instaura. Tem dino correndo, tem lava, tem bicho caindo na água fervente. Oi, toma um tiro de tranquilizante e quase vira churrasco na lava. Mas aí vem o plot twist básico e previsível da parada toda. Os mercenários estavam lá não para salvar os dinos, e sim para capturar e vender os bichos no mercado negro. Sim, ninguém aprende nunca e o ser humano é o verdadeiro monstro da franquia novamente. Bluey toma um tiro e Oi e Claire são deixados para morrer na ilha. Mas claro, eles escapam porque o filme tem 2 horas, desnecessariamente, aliás. Eles fogem no caminhão cheio de dinossauros dopados, enquanto o vulcão destrói tudo atrás deles. Top
top 3 cenas mais tristes da humanidade, esse dinossauro morrendo assim. Agora a treta vai pra mansão do bilionário Lookwood. Os vilões estão fazendo um leilão de dinossauros. Tem magnata russo, tem traficante, tem político corrupto. Só a nata da nata. Curiosidade foda, o Indoraptor Dino novo do filme foi criado com base no Indominus Rex e no Velociraptor Blue. A ideia era ter um dinossauro assassino de aluguel. O Indoraptor escapa porque, claro, nada no Jurassic World verso funciona como planejado. E aí começa um terror na mansão. Bicho perseguindo criança, gente sendo devorada, o básico. No fim, a garotinha que descobre ser um clone, sim, um clone no meio do rolê porque os bilionários não conseguiram lidar com a perda de uma filha e foda-se, ela é um clone de um dinossauro de soltar os dinossauros na natureza. Oi e Claire não querem, mas ela solta mesmo assim porque eles estão vivos como eu. Palavras dela. E agora sim... Os dinos vão viver soltos agora, inclusive o Mosasauro no mar e o T-Rex na cidade. Ou seja, o próximo filme vai ser tipo Planeta dos Dinossauros? Veremos. Lançado em 2018, Jurassic World Reino Ameaçado custou por volta de 170 milhões de dólares e arrecadou mais de 1,3 bilhões no mundo todo. Sim, mesmo com as críticas mistas, o povo ama um dinossauro na telona. Quem não ama? E assim, a treta toda continua em Jurassic World 3 Domínio. 4 anos depois dos últimos acontecimentos, o filme já começa mostrando um pouquinho de como o mundo tá agora. Em poucos segundos, o Mosasauro inclusive já aparece lá para virar um navio. Todos os dinossauros estão soltos por aí na Terra e os humanos estão perdendo o controle. Por outro lado, ainda temos o Oi, que parece estar se adaptando bem à nova realidade e tá até dando uma de soluço. Pena que ele não ensina como treinar seu dinossauro. Quem também tá lá com ele é a Claire e a garota clonada, Maisie. Os três estão vivendo meio que escondidos nessa casa aí, já que a menina ainda está sendo procurada por corporações. E lembram da Blue? Claro que lembram, eu falei dela alguns minutos atrás. Pois olha ela aí vivendo nas redondezas como num conto da Disney. Inclusive, ela agora tem uma cria, um filhote de Velociraptor que se chama Beta. Sim, deram o nome de Beta pro filhote, não sobrou nada. Glutão acabou pro Beta. Bom, além dos dinossauros, o mundo dos caras está enfrentando um outro tipo de perigo, esses gafanhotos gigantes que estão devorando tudo quanto é plantação. E com esse ataque, quem poderia nos defender? Simplesmente a maior especialista em plantas já existente na franquia. Ela mesmo, a lendária, a Doutora Sattler, que envelheceu como um vinho, eu seria o girassol no jardim dela e está de volta finalmente. E não para por aí, claro, eles não poderiam trazer só uma das personagens principais e ficar por isso mesmo. O Dr. Grant também está por aqui na maior skin Indiana Jones e seguindo fielmente com seus trabalhos de escavação. Então a Sattler aparece por lá como se nada para bater um papo e lembro que ela apareceu casada no último Jurassic Park? Acabou, amigo, ela está solteira, na pista, e essa é a chance que o Grant esperou a vida inteira. Eu confio. De qualquer forma, a doutora não foi até aí só para bater papo. Ela capturou um dos gafanhotos gigantes e quer que o Grant dê uma analisada. Acontece que esses gafanhotos coincidentemente deixam de atacar apenas um tipo de semente, as da Biozin, uma empresa do mal que pode estar por trás de tudo e que a Sattler quer vir investigar. Como vão se infiltrar numa empresa multimilionária, eles receberam um convite do filósofo que já trabalha lá e o também lendário Malcolm. Isso mesmo, o trio está prestes a atuar juntos de novo. Cinema puro. Antes de qualquer coisa, a própria Biozin descobre a localização da Maisie e vão lá dar um jeito de sequestrar a garota. Não só ela, como também o filhote de Velociraptor, já que ele representa uma evolução na capacidade de reprodução. Sim, a Blue pariu o bicho sozinha. Enfim, todas essas são apenas sequências de eventos que vão nos levar a juntar personagens novos com personagens antigos com dinossauros e a porra toda. Depois de uma longa viagem, os doutores finalmente chegam a Biozin, algo parecido com o que o Jurassic Park tentou fazer, porém infinitamente melhor, maior e mais tecnológico. Será? Eles
eles encontram o Malcolm dando uma palestra, o cara que incrivelmente só mudou a cor do cabelo em 2 décadas e que a essa altura já tem aí seus 5 filhos. Enfim, diferente dos doutores, a Claire e o Owen não tem como invadir a empresa sem um convite. Então o que eles fazem é se juntar ao negão que, se pra você tem cara conhecido, é porque viste Lupin ou Intocáveis. Querem um resumo de Intocáveis? Comenta aí, sim, Clark, traz um resumo de Intocáveis. E juntos eles vão se envolver em super perseguições no mercado clandestino de dinossauros atrás dos sequestradores de antes. Ele é doido. Muito doido. No fim das contas era tarde demais, a menina já havia sido levada para Biosyn e é pra lá que eles vão agora. De volta para os doutores, eles aproveitam o tempo sozinhos para enfim colocar em prática seu super plano de infiltração. Quem também estava lá era a Maisie, que em uma conversa com um dos cientistas, descobre que na verdade é um clone de sua própria mãe. Uma cientista brilhante que, assim como a Bluey, teve o feito de se engravidar sozinha. Maisie não é neta de Luke Ward, mas sim um clone de sua filha, Charlotte Luke Ward, que morreu. Acontece que a mãe da Maisie tinha uma doença e um clone foi de arrasta pra cima, então o diferencial é que a garota está livre dessa mesma doença e de alguma forma esse cientista aí quer estudar a garota para resolver o problema com os gafanhotos. Sim, ele criou os bichos e agora tá arrependido. Bom, a Maisie, claro, ainda quer sair dali, então aproveita que foi deixada sozinha na sala, liberta a Betinha, sim, ela é fêmea, e no meio dessa bagunça toda quase dá ruim pro Grant e pra Saturn na sala dos gafanhotos, mas eles conseguem fugir e rola até uma aproximação. Depois de tudo isso, eles encontram a garota e decidem que tem que fugir dali. E lembram que o Owen e a Claire estavam indo pra Biosyn? Bom, como de costume, nada é tão fácil pra eles e o avião tá caindo. O avião vai cair! Aí, é você quem vai salvar ela. Você é a mãe. Em contrapartida, tudo tá fácil para o Grant e a Saturn nesse filme. Então eles recebem a ajuda de um dos cabras da empresa, conseguem a amostra de gafanhoto e ainda encontram uma passagem para fugir com a Maisie. Bom, a Claire se ejetou do avião e acabou indo parar na reserva de dinossauros da empresa. Se quer ter uma referência, nem mesmo os cuidadores do lugar entram ali. Eles controlam remotamente e agora a Ruivinha tá presa nessa floresta. Já o Owen e a piloto do avião caíram um pouco mais pra cima, onde também tem dinossauros. Também não tiveram muita sorte. Ao menos conseguiram fugir e agora o plano é ir atrás da Claire. A sorte dos doutores e da garota finalmente parece estar acabando. Eles foram parar numa mina que também tem dinossauros e para tentar ajudar, o Malcolm vai atrás deles. No fim, o Malcolm consegue salvá-los antes que virem ração de dinossauro. Agora o que vão fazer é tentar fugir dali indo pela mesma floresta que Owen e Claire estão. E falando neles, o Owen e a piloto, que se chama Kyla, enfim encontram e salvam a Claire de virar a história. Claro que com tudo isso rolando entre os protagonistas, Lewis, o líder da Biosyn, não fica parado. Ele tenta eliminar os gafanhotos supremos para não haver provas e bom, os bichos conseguem fugir. A cagada é que os gafanhotos flamejantes fogem para a floresta e estão causando a extinção de dinossauros 2.0. E o lado positivo nisso é que todos os grupos e personagens finalmente estão juntos. Eu não aguentava mais narrar dois lados da história ao mesmo tempo. Obrigado, filme. Você tá bem? Tudo muito alegre e feliz, claro, até aparecer um giganotossauro, o maior carnívoro que o mundo já viu e que foi lá como se nada para dizer um oi.
Bom, o bichão continua enchendo o saco e não tem jeito, ele quer merendar. Sinto muito, amigo, todos aqui são importantes demais para você comer. A piloto nem tanto, mas eles ainda precisam de um jeito de voltar para casa. De qualquer forma, com o ataque dos gafanhotos, a floresta toda começou a pegar fogo. Os animais estão indo para a água e a única solução foi ordenar uma evacuação geral da Biosyn. Sexto filme da franquia e ainda não aprenderam que esse negócio de prender dinossauros nunca deu certo. Antes da fuga definitiva, os abençoados resolvem se separar de novo para me dar mais trabalho. Claire e Sattler vão ativar alguma coisa para agilizar a fuga. Grant, Owen e Maisie vão atrás da Beta porque prometeram resgatá-la. Em resumo, todo o grupo de principais, secundários, de ajudantes e a porra toda agora estão juntos para fugir de helicóptero. Quase todos, o chefão foi de arrasta. Mas antes de irem, não podia faltar um X1 magnífico entre o mais famoso da franquia e a nova ameaça carnívora. Boa, T-Rex, eu não aguentava mais os caras inventando espécie pra ganhar de você do nada. O filme termina com o Grant e Sattler juntos, o cientista de antes resolvendo o problema com os gafanhotos gigantes e a Biosyn virando um santuário de dinossauros livre dos humanos. A Beta foi entregue de volta para sua mãe, os dinossauros no restante do mundo ainda vivem entre os humanos, coexistindo com outras espécies e todos vivem felizes para sempre. Que lindo! É muito lindo. Bom, na crítica o filme ficou abaixo da média, tendo quase um 6. Mas quem liga, os caras tiveram um orçamento de 185 milhões de dólares e faturaram simplesmente, de novo, mais de 1 bilhão pelo mundo. Paulada! Já podem abrir o próprio Jurassic World na vida real. A maior parte da crítica reclamou da história previsível e do fato de terem encaixado gafanhotos gigantes num filme de dinossauros. E realmente faz sentido, faz muito sentido. A questão principal era pra ser os dinossauros vivendo na sociedade. Mas mesmo assim, concordando em partes, esse filme com certeza não é ruim. É divertido de se assistir, os personagens antigos aparecendo dão alguns pontos a mais, pô, uma nostalgia legal, e é por isso que comigo, Jurassic World 3 Domínio tem um 6,5. Filme que me disseram que seria o encerramento da franquia, mas claro que eles não iriam parar por aqui com esse faturamento todo. O homem sempre quer mais, e assim a coisa segue em Jurassic World Recomeço. Filme que não é uma continuação direta de Jurassic World Domínio, ou seja, nada de Owen, Claire ou a garotinha clone. Não é reboot, mas também não precisa assistir os filmes anteriores para entender. Eles estão chamando de um novo começo no mesmo universo. Enfim. Agora com o último filme, nossa história já começa há 17 anos no passado, aqui em mais uma empresa que não conhecemos ainda, mas o que sabemos é que assim como todas as outras, eles trabalham com genética e dinossauros. Não sou um especialista, mas acho que os caras estão ficando sem criatividade. A coisa é que alguns dos cientistas ali resolvem entrar em uma das jaulas com essa roupa de astronauta, temos até um comercial do Snickers. E de uma forma meio premonição, a embalagem do chocolate vai vir a causar uma tragédia. Parece que não é só sua fome que o Snickers está matando. Não demora muito para coisas dar ruim. Os cientistas astronautas saem da jaula correndo e um deles fica lá dentro para deixar lembranças. Ali, onde nos é apresentada a mais nova espécie de bichão. Esse que, por curiosidade foda, obviamente e claramente foi inspirado no Xenomorfo, aquele monstrengo do filme Alien. Palavras do diretor, fim da curiosidade foda. Certo, voltamos aos dias atuais. Segundo o filme, já fazem 32 anos desde que os dinossauros retornaram. Isso conta com os filmes de Jurassic Park só com os acontecimentos do World? Não sei, tenho preguiça de saber e na verdade nem importa tanto. É só uma desculpa para recomeçar com personagens novos. Mas poucas espécies sobreviveram a essa altura. A maioria das restantes vivem em um lugar específico do Equador e a visita dos humanos é estritamente proibida.
Dito isso, vamos seguir com os novos rostos da franquia. Esse daí é o Martin Krebs, um milionário tão milionário e ganancioso quanto todos os outros, e a mulher dele é a Zara Bennett, também conhecida como Scarlett Johansson, também conhecida como Viúva Negra, e que por curiosidade, fim da curiosidade foda, sempre foi uma fã da franquia. Ela passou os últimos 10 anos tentando fazer parte dos filmes, mesmo que fosse para morrer nos primeiros 5 minutos, segundo ela. Resumidamente, o cara sabe onde fica a ilha extremamente proibida e oferece 10 milhões para que a Zora vá junto com a equipe. Lá vamos nós para mais uma ilha isolada onde pessoas vão morrer? Esse é o recomeço que nos prometeram? Quanto à nova motivação é extrair sangue dos principais predadores, já que eles vivem mais de 100 anos e agora decidiram que querem criar um remédio que faça os humanos viverem mais de 100 anos. Tirar sangue de predadores vivos, o que poderia dar errado? Faz sentido. Faz muito sentido. Aqui a coisa vai pra frente mesmo quando toda a equipe já está reunida e indo em direção à ilha. Temos os dois que já apresentei, Duncan como o navegador e o Dr. Henry como o novo Grant. Além disso, temos também o Bob, aqui não é o construtor, ele é o caçador, essa bela moça de cabelo curto, a Nina, e o amigo do Duncan, Leclerc, esses que o filme nem se deu muito trabalho de apresentar, que são os mais apagados até aqui, e se for para chutar quem serão os primeiros alvos, eu diria eles. Outra coisa que não mencionei é que os predadores alvos são 3 tipos e que vivem em 3 habitats diferentes: água, terra e ar. Então, para começar, estão indo pela água, eles querem o Mosasauro. E por perto também conhecemos essa simpática família que resolveu atravessar o oceano num barquinho. Eles que tiveram o azar de cruzar o caminho da criatura e nós que tivemos a sorte de finalmente ver alguma ação depois de quase meia hora de filme. Nenhum CPF cancelado, Jurassic Park 1, Jurassic Recomeço 0. No dia seguinte, a equipe de antes ouve um pedido de ajuda pelo rádio e resolve ir resgatar a família. Claro que eles iam me dar o trabalho de apresentar mais personagens ao invés de só entrarem na boca do Masossauro de uma vez. Então, lá vamos nós. O coroa aí é o Helben, pai de família dessas duas garotas. A menor é a Isa e a maior é a Teresa. Teresa essa que resolveu levar o namorado junto na viagem e cara chato da porra, nem pra ficar de exemplo. Esse daí é o Javier. Bom, eles são resgatados, mas com criança ou não, a missão de coletar sangue continua. O Mosassauro foi bonzinho e não quis atacar o barco capotado a noite toda. Esperou vir um barco novo. Por sorte, escolheram a Viúva Negra para coletar sangue. Como ela é importante demais para morrer e o Masossauro não é a estrela principal nesse filme, a missão dá certo. O bicho vai embora e eles conseguem o DNA. Que alegria! Mas como nem tudo são flores, aparecem alguns espinossauros por lá, uma espécie que ajuda o Mosasauro a caçar e, ou seja, trouxeram o bicho para um round 2. Então essa quadrilha jurássica já começa o ataque organizado e lá se foi o Bob. Adeus, Bob. Você era o primeiro na nossa lista de possíveis alvos. Pelo menos o lembraremos por isso. Porém, calma aí, filme. Ainda temos 2 habitats para ir e os figurantes aqui são limitados. É hora da fuga. E como o barco deles é o verdadeiro alvo, a família resolve se jogar no mar. Deve ser mais seguro. Faz sentido. Faz muito sentido. De qualquer forma, no fim das contas, todos acabam indo parar na mesma ilha. Não que faça muita diferença, já que essa também é uma ilha de dinossauros. Ao menos alcançaram um novo habitat. Inclusive, quem acaba tomando de graça no filme do absoluto nada e por motivo nenhum é a própria Nina. Adeus, Nina. Mesmo você também estando na lista de possíveis alvos, eu iria te salvar se pudesse. Inclusive, parabéns ao Leclerc por não ser um dos primeiros, fazendo justiça com todos os negões que foram os primeiros eliminados até aqui. Inclusive 2, lembram o dinossauro / alien no começo do filme? Essa é a mesmíssima ilha onde ele foi criado. Uma ilha aleatória onde uma empresa aleatória fazia experimentos macabros aleatórios com várias espécies aleatórias e escondiam aí porque o mundo acharia feio demais tudo. E mesmo com todas essas informações em mente, a nossa Viúva Negra, que já enfrentou coisa pior no MCU, dá um jeito de convencer todos a continuarem. Eu quero a grana, você quer a grana, a sua empresa quer a grana do mundo todo, a gente salvou a amostra. A primeira já foi,
bora atrás das outras. Com certeza ela sabe que é protagonista e tá arrastando os que não são pra render história. Se não fosse gostosa, não dava nem bom dia. Curiosidade aleatória, de acordo com os dados do próprio YouTube, esse canal tem 16% de público feminino e o resto macho, ou seja, é muita cueca. Vou fazer uns vídeos de Barbie e tirar essas piadas machistas gostosas pra chamar público feminino pra gente. Fim da curiosidade aleatória. Já de noite, algumas atualizações. O Javier ainda é um pé no saco, porém menos pé no saco porque salvou a Teresa. Não é errado sobre você. Ela só tá viva por sua causa. A menina Isa fez amizade com uma espécie herbívora que mais parece um cachorro. E como ficou com Javier a responsabilidade de vigiar à noite, ele quase vira lembranças. Olha aí outra das espécies alvo, o ar. A sorte do moleque é que ele é um tipo de alívio cômico e isso está o mantendo vivo, pelo menos por enquanto. No dia seguinte, enquanto caminham, o grupo principal aproveita para ir atrás da espécie terrestre, esse bicho com a cauda parecendo uma serpente gigante que não parece lá que vai causar muitos problemas na coleta de sangue. De volta para a família, e como querem manter o título de especialistas em encontrar predadores, bom, eles encontram um T-Rex enquanto vão lá pegar um barco. A equipe armada encontra os herbívoros e a grande família os carnívoros. Perfeitamente balanceada. Mesmo assim, a Teresa resolve ignorar todos os avisos e pensa: imagina que genial se eu abrisse um bote inflável na frente de um T-Rex dormindo. Coisa que ela não ironicamente faz, e o T-Rex, que nem tava tão afim de pegá-los, acaba indo atrás só pela cara de pau da garota. Agora que eu vou Dinossauros vivos? Não, amigo. O mais impressionante desse filme é o bot não ter nenhum arranhão depois de ter sido abocanhado por um T-Rex. E mais impressionante ainda é ninguém dessa família ter ido de F até agora. Roteiro 1 até o 0. Enquanto tudo isso rola, a Viúva Negra e os amigos não perderam tempo e já estão indo atrás da espécie do ar. O plano é descer essa cachoeira, já que o ninho deles é por ali, e coletar o sangue das crias. Mexer com cria de dinossauro é mais uma coisa que os personagens dessa franquia nunca aprenderam a evitar. Enquanto eles fuçavam o ninho, um dos pterossauros ia acabar aparecendo para botar o pau na mesa. Claro também que o próprio casalzinho da Zora com o doutor não iria sofrer nada com esse ataque. Sobrou pro pobre coitado do Leclerc, que não tinha nada a ver com a história. Adeus, Leclerc. Ao menos agora os personagens alvos acabaram e não tem jeito. O filme vai ter que eliminar alguns dos que sobraram. Novos possíveis alvos: o negão, o milionário que recrutou todo mundo, e o último vai ser na sorte, ou o pai ou o Javier, ou os dois. Lembrando que é minha primeira vez assistindo isso aqui. No fim do dia, que lindo, os dois grupos se encontram de novo para facilitar meu trabalho de narração. E o que falta parecer depois de um filme repleto das mesmas coisas que já vimos antes? Sim, o dinossauro alien que ainda nem vimos direito e faltam 20 minutos de filme. E como o lugar que eles se encontraram foi justamente na antiga base, já que tem um ponto de helicóptero onde chegará o resgate, consequentemente esse encontro acontecerá, ao menos eu espero que sim. Bom, nesse momento o filme toma um rumo mais para a parte do terror. A energia do lugar liga sozinha. Um pterossauro meio deformado aparece como se nada. Depois de uma perseguição ali, o doutor e o Duncan acabam indo parar convenientemente ou inconvenientemente no laboratório do começo do filme. Eles descobrem as plantas do lugar, o helicóptero de resgate chega, mas não sem nosso Dino Allen ameaçar entrar em cena. Bom, o helicóptero finalmente chega, o doutor pensa que agora todos estão salvos, mas essa é uma coisa que, claro, não acontece, e o Dino, que agora vou chamar de Alien Rex ou T-Alien, abocanha o helicóptero no céu. O bicho é imenso e tem até braço. O novo plano agora é fugir por um bote, porém nossos personagens se veem encurralados, e nessa correria toda, quem poderia imaginar? O Martin milionário vira lembranças.
mais kill na conta do Alien Rex. Claro que essa merenda não seria suficiente para um monstrengo dessas proporções e quem diria, o Duncan foi o responsável por atrair o bicho enquanto o restante foge. Adeus, Duncan. Sua morte seria quase tão inútil quanto a da Nina se tivesse acontecido, porque o bicho voltou em 2 segundos. Ao menos ele continuou vivo no fim das contas. Como de costume, o filme termina com os sobreviventes voltando. Eles até conseguiram ficar com as amostras de sangue e prometeram compartilhar os novos remédios com a população ao invés de vendê-los pelo mundo. Inclusive, esse é um filme sem cenas pós-créditos, ainda bem. Bom, querendo ou não, na crítica esse filme está indo melhor que o último. Eles têm uma nota 6 por enquanto, um orçamento padrão da saga de 180 milhões de dólares e atualmente um lucro de 350 pelo mundo. Lembrando que foi lançado há pouco tempo, mesmo que eu ache que isso não vai aumentar muito. Enfim, pra mim, esse é mais um dos filmes que não precisavam existir. Tem a mesma história, é previsível e fazer o quê? É o mais fraco até aqui. Repito, para mim. Pelo menos corrigiram o erro do último filme, já que não trouxeram gafanhotos dessa vez, apenas dinossauros. Mas ainda assim, não tem nada novo aqui. Por isso, comigo, os Jurassic World Recomeço tem um... Pera, esse é o momento de pedir as coisas. Deixa um gostei se você chegou até aqui nesse vídeo e... no Alisson. Vamos lá, que já tem vários directs aqui que eu já fiz, tá ligado? Vamos lá, se inscrevam. Vou ficando por aqui, é isso. Valeu, falou, fui.